Porque Jesus é o autor da fé e o consumador da fé. A minha fé, para Deus, ela é principiada em Jesus, por Jesus. Para eu poder, no final dessa fé, quando Ele consumar essa fé, que é o dia em que eu não vou precisar mais da fé, porque eu vou estar com Ele, assim como Ele é, o verei, e estarei, não só eu, mas todos os que estão em Cristo também estarão com Ele. Não seja crente de igreja. Não seja evangélico de religião evangélica. Vem cá que eu quero te dizer aí o que tu deve ser. A Bíblia não manda ninguém ser crente, porque crente até o diabo é. A Bíblia não manda ninguém ser evangélico, porque o evangelho não é uma religião para você viver devoto a ela. A Bíblia nos convida a ser cristão, discípulo de Cristo. Ser cristão denomina um seguidor de Cristo, um praticante da doutrina de Cristo, um discípulo de Cristo. Quando você é crente evangélico, você é discípulo de igreja, da religião evangélica, seguindo os teus pastores, teus líderes. Seja cristão. A doutrina que você tem que jurar fidelidade não é a doutrina da Igreja Batista, não é a doutrina da Igreja Assembleia de Deus. Eu estou sendo um pouco irônico, porque esse povo se denomina a igreja principal de Deus. É igual aos fariseus. Quando eu digo esse povo, estou falando da liderança, tá? E muitos que estão lá nesse ministério, que são o modelo da liderança, vive dentro de uma atitude como os fariseus viviam, buscando viver a aparência na sua religiosidade, achando que são povo de Deus e o outro não. Olha o que Jesus fez com os fariseus. Vai olhar. Jesus reprovou todo o comportamento, toda a vida religiosa, tudo que eles pregavam e ensinavam e viviam. Jesus reprovou e condenou. Cuidado, religioso, para não viver o exemplo dos hipócritas fariseus. Jesus não ensinou ninguém a ser nenhum devoto e praticante em ser escravo de obra de igreja nenhuma. Nós temos que ser devoto e praticante, guardar a doutrina. Não é de igreja batista, não é da igreja Assembleia de Deus, não é da igreja presbiteriana, não é da igreja CCB, Congregacional Cristã do Brasil, não é da igreja congregacional, não é da igreja adventista do sétimo dia, não é de Testemunho de Jeová, não é guardar a doutrina da igreja de Mórmon, não é guardar a doutrina da igreja católica. Jesus nos ensinou a ser discípulo dele, guardar e praticar a palavra dele, a doutrina de Cristo. Aí vem um líder de um sistema religioso evangélico, da igreja evangélica, dizer que o homem que está lá no ministério dele tem que jurar fidelidade à doutrina da igreja, Assembleia de Deus. Meu irmão, um homem desse, todo mundo considera ele como de Deus, mas de Deus não é quem diz ele é de Deus. De Deus é quem está em Cristo, levando a doutrina de Cristo. Não é quem está na igreja, não é quem é pastor, não é quem é presidente de igreja. E de Deus é quem está em Cristo. E outra coisa, escuta aqui você que sai dizendo por aí que todo mundo é homem de Deus. Eu não me exalto, nem me alegro, nem gosto. Não, aí é homem de Deus, é homem de Deus. Diga não, meu irmão. Eu não estou preocupado que você diga que eu sou homem de Deus, não. Eu quero que você escute a palavra que eu prego. Quem tem que ver se eu sou dele ou não é Deus. Deus conhece os que são seus. Eu não estou preocupado se alguém diz que eu sou homem de Deus ou que diz que não. Eu estou preocupado em viver minha vida em espírito e em verdade para o meu Deus que me conhece no profundo, no oculto e no escondido. Eu estou preocupado em me manter fiel àquele que me vê, àquele que contempla tudo, ainda o mais oculto pensamento, aquele que conhece os que são seus. Eu estou preocupado em viver a minha vida para agradar a Deus e não aos homens. Oh, glória! Nós fomos chamados para ser cristão, irmão.
para ser fiel, jurar fidelidade, como Cristo disse, a Ele, guardando a palavra dEle. Não é jurar fidelidade à igreja, não é ser devoto e praticante, discípulo, membro de igreja, de homem. Nós temos que ser membro da igreja de Cristo, para que sejamos igreja, membros que formamos a igreja. Precisamos nos converter, se arrepender, para em Cristo receber a remissão do pecado, para que o Espírito de Deus nos cele como propriedade de Deus, para fazer parte do corpo, igreja de Cristo. Só assim. Não é com carteira de membro de batismo de igreja, de ministério de religião evangélica. Então, meu irmão, é muito importante você analisar o que eu estou pregando aqui. Você pode ser doutor, bacharel, teólogo, você pode ser pastor, presidente, você pode ser os caras que pregam nos gideões, você pode ser o pastor de revelação, só que você não tem como refutar, nem questionar o que eu estou pregando aqui. Sabe por quê? Porque ninguém pode nada contra a verdade, se não usar a verdade. Como você vai usar a verdade? Se a verdade te condena no que tu estás pregando. Logo você vai usar o teu achismo, o teu conceito particular, a tua interpretação. Por isso que muitos não estão dispostos ao debate bíblico. Por isso que muitos desfaz dos que pregam a verdade. Tentam desmascarar, tentam desclassificar, aliás, tentam, né, desfazer da imagem da pessoa. Como ele não consegue vencer o combate doutrinário, porque ele não tem argumento da palavra, porque se ele inventar de usar a palavra vai condenar ele mesmo, o que ele pratica, o que ele ensina, o que ele entende. Como ele não tem capacidade e nem pode usar a palavra, que a palavra está condenando ele, aí sabe o que ele faz? Ele começa a dizer, não, isso é um falso profeta. Isso aí é um rebelde. Não se submete a pastor, vai olhar a palavra, meu irmão. Tu tem que olhar a palavra, não é homem, não é líder de igreja. Tu tem que ser devoto e seguir a Jesus pela palavra, não é por igreja, nem por determinação de doutrina de homem dentro de igreja.